Direto de São Paulo, tá começando mais um Content Podcast. Sou seu host, Pedro Mendonça. Antes de começar o episódio, se inscreve no canal, deixa seu like, comentário, isso ajuda muito o nosso crescimento. Hoje a minha convidada é executiva de tecnologia e vendas em mais de 27 anos de experiência em empresas globais, como Microsoft, AWS, Cisco e Accenture. Atualmente ela é diretora global de vendas, marketing e comunicação na Padtech, liderando essas frentes em escala internacional. Senhoras e senhores, Alessandra Carini, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e estar aqui conversando, né? Vamos falar de alguns assuntos aí interessantes, importantes, que não são só hype, mas que realmente acho que já fazem a diferença, mas que vamos dizer o quê, né? De um ano para cá, né? A gente está falando sobre isso ali fora, né, Pedro? Que 22, 23 era algo, mas e que hoje, né, aí está não só em voga, mas como realmente está mudando a forma de trabalhar, a forma da gente viver e a forma de como vai ser aí nosso futuro. Totalmente, totalmente. Pessoal, nós vamos falar muito de IA hoje. Como você disse, né, Alessandra, 2022 era hype, né? Era escrever um e-mail, era uma brincadeira, né? Hoje em dia é realidade. E foram investidos bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E o Sam Altman, que a gente estava comentando, né, CEO da OpenAI, está falando que é trilhões de dólares. Você acha que isso é uma bolha, esse valor? Porque esse valor de trilhões de dólares, investimento especialmente em data centers, ele não se paga com os valores de hoje. Eles têm que remodelar ou melhorar esse modelo de negócio. Você acha que é uma bolha? Você acha que precisa ser melhorado? O que você pensa disso? Eu diria que sim, é um pedaço de uma bolha, sim. Principalmente você falou uma palavra chave para mim, monetização. Então, assim, ele falou trilhões de dólares, mas quando é que a gente vai ver o retorno disso? Então, eu acho que né, algumas empresas, ou que tem se pensado que a monetização viria mais rápido do que o esperado. Então, eu acredito que um grande potencial, assim como qualquer outra tecnologia, né, quando a internet, quando o celular, tem o seu momento de hype, tem o seu momento de expectativa, e a gente já viu todo o poder, a gente está vendo todo o poder da IA, mas a questão da monetização no tempo esperado, eu acho que para os investidores, eu acho que na minha visão e o que eu tenho estudado, a gente estava falando isso sobre estudar, o que a gente tem acompanhado, acho que não vem tão rápido quanto se esperava. Eu não acho que é algo que em 2 anos a gente vai ter, as empresas vão ter o retorno de um investimento necessário, porque ela requer muita, como você falou, investimento em data center. Por quê? Porque você requer muito processamento em IA. Então, isso requer investimento, infraestrutura. Mas talvez o retorno desse investimento não seja em 2 anos, você tem que ter um retorno, considerar um retorno maior em 5, 10 anos. Então, acho que acho que é uma tecnologia, veio para ficar. Todo investimento vai ter, esse investimento em data centers vão ter um retorno, sim, porque não é só investimento em data center. Você tem que investir em conectividade, acho que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente está ali conversando, né, sobre matriz energética, sobre energia. Então, uma série, né, de fatores que você precisa colocar nesse investimento e talvez o retorno não venha tão rápido, mas virá. O Sam Altman fala até de colocar propaganda, dependendo de algum plano, ter propaganda para ele ter uma fonte de faturamento, né? Que era algo que não tinha, né? Não Porque tinha, hoje você exato. entra, né, vamos dizer, nas mais conhecidas, que todo dia tem anúncio também, a gente está falando como é que a gente vai viver num mundo com não só de tanta informação que a IA nos traz, mas de tantas soluções que nós vamos ter nas nossas mãos para utilizar. Mas é isso, hoje você ainda não tem propaganda como você já tem quando começou o streaming. Com Quem lembra, certeza. gente? É melhor não falar, né? Eu sou da época de Blockbuster. Melhor não falar, acho que você não era nem... Não, você já, acho Não, que você mas já era nascido. já era, Mas já. então, assim, não tinha. Aí hoje você tem que pagar, sabe? Você quer o seu streaming sem anúncio. Alguns já Exato. estão, né? Algumas delas já estão lá, já tem um anúncio. Se você quer, você vai ter que pagar um FII por isso. Isso. E pode ser que para você conseguir pagar o investimento que é necessário, você vai começar a ter anúncios ali também. Se for nessa casa de trilhões, né, como eles falam, provavelmente seria uma saída, né? Com certeza. Uma coisa que tem se discutido e falado pouco no Brasil, Alessandra, é a renda universal, né? Que vai ser necessário uma renda universal. E por que essa renda universal? A IA, ela já está substituindo empregos. Então, tem empresas já demitindo milhares de funcionários nos Estados Unidos.
E tem alguns especialistas que falam que daqui a alguns anos não vão ter empregos, ou esses empregos vão ser mínimos, aonde vamos ter operadores de IA. Você acha que, de fato, essa é a realidade que a gente vai ter, e dentro dessa realidade vai ser necessária essa renda universal? Porque, nesse caso, não teria emprego para todo mundo. Nossa, excelente pergunta. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas eu acho que a gente vai requerer uma requalificação massiva para que a gente tenha empregos, ou que as pessoas... Vamos pensar assim, ó, vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Gente, a gente não tinha Uber, né? A gente não tinha... Meu pai tem uma casa de praia que não tinha telefone, nem fixo, tá? Você tinha que ir na telefonista. O que aconteceu com essas pessoas? Então assim, a gente vai ter que ter uma Airbnb, e os hotéis. Então, eu acredito que a gente vai ter, porque vão surgir outros novos. Mas hoje já tem, a gente está falando também de muitas coisas, pessoal, a gente falou ali fora e a gente vai trazer esses tópicos para cá. Hoje já tem IAs que criam agentes de IA para você. Isso. Então, não é que você vai precisar programar, mas você vai precisar operar. Então, acho que a gente vai ter que ter uma requalificação massiva, porque vão surgir novos empregos que até hoje ainda a gente nem sabe que empregos são esses. Vão surgir novos estudos, novos cursos de universidade que a gente nem sabe, ou cursos menores, ou cursos rápidos, ou até maiores. Então, eu acredito que a gente está colocando, né, a carroça na frente dos bois, como dizia minha avó, mas eu acho, não vejo que vai ser uma necessidade de uma... como você falou, renda universal, mas que a gente vai precisar ter a capacidade de requalificar, porque vão ter empregos. Você construir um prédio, você acredita que um agente de IA vai conseguir construir um prédio? Você acredita que a gente tudo bem, já tem carro autônomo. Você acredita que um robô, que já tem experimentos, pode vir te servir no restaurante? Pode. O robô vai conseguir cozinhar e colocar o fogo? Pode vir a ter isso, mas quanto tempo isso vai levar? Então, eu acredito que foi um pouco, a gente está falando ali fora também do South by South, que a gente vai precisar de humanos, que sejam humanos trabalhando com o IA. Então, eu acredito muito eu estou fazendo uma imersão de executivo. Hoje eu já sei programar, já criei meus agentes, não usei nenhuma IA que cria agentes ainda, mas você já me deu aqui umas dicas que eu vou usar para ver isso. Por quê? Porque aí eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Então, eu vou ter tempo para montar, para você trabalhar com saúde mental. Que realmente, pessoas que querem você quer fazer negócios com pessoas. Eu não quero fazer negócios com robôs. Eu acho que isso não vai deixar de existir. Então, a gente vai precisar de pessoas para, por exemplo, como é que você vai operar todos esses data centers? Quem vai operar? Só robôs? Quem vai montar os computadores? Tudo bem, eu ponho numa linha de fábrica. A gente fala da Amazon, que já tem há muito tempo, né, a questão de robôs para trazer, para melhor empacotar ali, né, colocar o seu pedido ali no pacote, entrega em 15 minutos. Então, assim, tem uma série... Eu acredito muito que novos empregos vão aparecer e que a gente ainda nem sabe que empregos são esses. Mas, por exemplo, cibersegurança. A gente vai falar um pouquinho aí, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai precisar treinar e qualificar. Hoje a gente tem uma falta de pessoas especializadas em segurança, em cibersegurança. Eu não acho que um robô, um agente vai conseguir pegar falhas, vai. Mas você ainda vai precisar de humanos para entender aquela necessidade e colocar lá e pedir para a IA fazer aquilo para você. Então, eu acredito que a questão é toda como qualificar, porque quando você qualificar, se bobear, aquela qualificação já não está mais... Então, assim, eu acho que vão ter que ser cursos... você vai ter os cursos padrões, mas você vai ter que ter cursos rápidos de qualificação, para que realmente, por exemplo, modelos tributários, acho que proteção de rede, das redes, que a gente falou de segurança, acho que isso vai aumentar muito o número de necessidade de pessoas. Então, assim, eu acredito muito que a gente não sabe. Hoje, por exemplo, meu filho o Divino faz engenharia mecânica. Eu acho, na minha visão, que ele deveria fazer mecânica com mecatrônica, porque já tem uma questão de IA em cima, de serviços, de soluções em cima. Mas, sabe, porque a mecânica
pode ser realmente que os robôs possam vir ali, já fazem carros. Mas é uma área que me encanta muito. Uma coisa que a gente não pode negar é que essa habilidade todos vão ter que ter. Vão. De alguma forma ou de outra, Então, porque a IA vai estar em todas as áreas. A IA, na minha visão, substitui, não a IA. Você vai ser substituído por pessoas que saibam usar a IA. Exato. E tem um outro tema, se a gente já puder fazer um gancho, Pedro, você falou de demissão. Eu, assim, lendo bastante, eu acredito que esteja acontecendo. Várias empresas estão fazendo layoff, mas eu tenho, e que tem várias agora, se você olhar principalmente o que tem saído na mídia nos Estados Unidos nessas últimas, acho que 3 semanas, é que muitas, assim, segundo, né, todos os estudos que estão se fazendo nos Estados Unidos, nem toda demissão é causada pela IA, mas as empresas estão trazendo, associando a IA, porque é uma forma de você justificar, ou porque você contratou demais, ou porque o investimento no seu data center não está tendo o retorno esperado e o seu investidor ele não quer esperar mais do que o que você prometeu quando você vai fazer um investimento, você leva, né, o Centro hoje. A Pagtec é uma empresa listada na Bolsa, né? Então aqui somos do Novo Mercado, estamos na B3, então temos toda uma série de governança. Então, quando você vai fazer um investimento, você tem toda uma série que você tem que apresentar. Sim. Né? Seu business case, você tem que falar quando é que vai ser o retorno, qual que é o break-even, Então, assim, eu acredito que também está tendo um momento um pouco oportunístico da IA, dizendo que os agentes vão substituir, e vão. Mas nem tudo. Então, eu acho que tem um sensacionalismo aí. Não, está acontecendo. Sim, está acontecendo, mas as empresas estão associando tudo a IA. Eu não acho, eu não sei, Pedro, mas eu não acho que tudo está relacionado a IA. Mas ou você contratou demais porque você achou que você ia vender mais, sei lá, se foram de vendas, ou você achou que você ia precisar desenvolver coisas mais rápido do que está acontecendo no desenvolvimento. Então, eu acredito muito no que a mídia está trazendo, porque são realmente mídias verdadeiras, né? Então, estou me aprofundando nisso. Eu acredito que tem muita empresa que está se aproveitando da IA para poder ajustar, reduzir custo, reduzir camada gerencial, camada de C-level, para reduzir. Então, eu aproveito, reduzo a taxa, trago ou pessoas que estão recém-saídas da universidade, que têm um custo menor, têm menos experiência, mas têm um custo menor. Então, eu acredito que é um movimento mais para esse lado. Eu sou entusiasta de IA, mas ao mesmo tempo dá um medo, assim, a gente parece que... Você tem medo? Eu tenho. Eu não. Parece que a gente tem 2 filmes que eu até indico você assistir, os nossos telespectadores assistirem 2. Um chama Mercy, tá na Prime, Mercy é um tribunal, e esse tribunal... Eu tô sem caneta aqui, mas vou anotar. Vou te passar. Tá. Ele é um tribunal e quem julga é a IA, o juiz é uma IA. E o que está condenado, ele está 1h30 para fazer a defesa dele. E ele tem acesso a tudo, todas as câmeras de todos os celulares, a todos os bancos de dados, da polícia, de tudo. Assim, a gente está assistindo o filme e fala, tá, isso é um filme, mas isso está muito próximo de acontecer. E um outro filme também, e é muito interessante esse filme. E o outro filme chama Alice, que é da Megan Fox, não sei se você já assistiu. Não. Que ela é um robô, e o rapaz que compra ela como um robô, ele se apaixona por ela, e passa a ter uma relação com ela, e depois ela começa a gostar dele, passa a ter sentimento por ele, assim... É ficção, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador, assim. Eu acho que a gente tá indo por um caminho que a gente só vai saber daqui 5, 10 anos. Né? Assim, eu vou ver os filmes, depois aí eu venho aqui, eu te comento, dou minha opinião. Eu não tenho tanto medo, porque eu acredito muito, se você usar a IA para o bem, eu acho que ela vai poder te ajudar muito. Assim, não só aquilo que a gente está falando, não só escrever e-mails, mas para fazer tarefas repetitivas. Você estava falando desse, né, do Mercy, então me interessou bastante, porque, por exemplo, né, na empresa anterior que eu estava, a gente fez bastante projetos o judiciário brasileiro é uma área que está se beneficiando da IA para o bem e para
para nós cidadãos. Por quê? Porque o volume de processos é muito grande que se tem. Você não... Humanamente possível você contratar tantos juízes, tantos, né, desembargadores que possam avaliar aqueles processos. Então, a IA pode sim revisar documentos, mas você vai sempre precisar ter isso que precisa estar claro, e que eu acho que isso é muito interessante. Tem o Maria, que é o projeto do STF, tem o Assis no TJ do Rio, são os dois que me vêm à cabeça agora, mas vários outros, e depois você pode replicar. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por quê? Porque não tem delegacias, que é principalmente para pessoas de baixa renda. Então, como é que você pode utilizar a inteligência artificial para você rever processo, mas você vai ter que ter um juiz. Mas imagina, em vez de 10 mil processos são muito semelhantes, como é que ele já traz um resumo, um sumário, né? Porque às vezes tem escritórios que têm robôs para ficar enviando petições. Então, eu acredito muito que sim, mas você vai precisar ter hoje, pelo menos, tem-se sempre um humano avaliando antes de você colocar, né, julgar aquele processo, mas ela beneficia muito, porque a gente, se eu não me engano, tá? Mas vamos supor que seja nessa ordem, o STF estava com 88 milhões de processos. Nossa! Ou teve na vida. Então, assim, como é que você, até mesmo para você guardar e saber o que aconteceu, que ele vê tudo, sabe tudo. Então, eu acho que a IA traz muito benefício. Então, assim, eu não tenho medo, desde que, acho que é outro ponto que a gente pode falar, que a gente tenha regulação, que a gente tenha, né, o cuidado com para onde estão indo nossos dados, porque tem muitos dados pessoais que a gente tem que tomar o cuidado para não ir, porque a gente sabe que tem, vamos dizer que metade aí pode querer usar para o mal. Com certeza. Então, eu acredito muito, assim, eu não tenho. Você não tem medo, assim, da gente ser substituído pelos... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem um outro, eu tô lembrando aqui. Sabe, coisas tão assim, talvez o pessoal vai falar meio mórbido, mas falar, gente, não, não vai substituir, sabe, assim. Eu estava num evento agora lá mês passado, no sul, do HJ lá, e tinha um rapaz do meu lado, que a gente até pegou, que ele constrói, tem coisas de cemitérios. E eu falei, mas o que você está fazendo aqui numa conferência de IA? Então, assim, ele falou, não, eu estou utilizando para saber qual que é o melhor terreno para construir, para que eu possa catalogar. Então, assim, até nesse que eu nunca pensei, a gente... Sabe, assim, nessa área, eu fiquei pensando onde utilizar. Falei, o IA vai subir. Não, ele falou, não substitui, mas me ajuda, vai me ajudar muito. Porque é um business para ele. Você falou de construção do prédio, e tem um filme sobre isso também, que é com o Jason Statham, que os construtores estão sendo substituídos por robôs. Então a dinâmica do filme é justamente essa, eles ficam revoltados com os robôs. Parece assim, muita ficção, mas as coisas estão muito rápido, assim, eu sinceramente... Mas aí a minha pergunta, quem vai programar o robô? Então, aí você tem a empresa... Então, mas você vai ter empresa, essa empresa vai precisar de pessoas. Sim. Ou não, o robô também vai ser a empresa. Então, assim... Sim, mas imagina que você tinha 10 mil funcionários, agora você tem 100. Então, aí você tem que capacitar esses 9.900 e para eles fazerem outras funções, e até mesmo para criar novos agentes, novos robôs, pensar para hoje, por exemplo, a IA está podendo ajudar a resolver, encontrar medicamentos para, câncer é uma doença que, assim, como é que encontrar, remédios, medicamentos, injeções que a gente possa, evitar que pessoas, que é uma doença que subiu muito o número de pessoas com câncer. Então, eu acredito muito. Então, só que você vai precisar de pessoas para pesquisar ou para colocar numa IA para que aquilo gere. Porque onde a IA você acredita? Então, assim, você acredita que a IA sozinha vai conseguir achar todos os dados sem nenhum direcionamento? Então, eu não sei, mas eu tenho muito esse receio. Eu não tenho. Posso ser um pouco mais antiga, mas eu não... Eu tenho muito esse receio. Por exemplo, piloto de avião, eu não ando num avião, não vai ter o avião que vai... Eu acredito que vai ter carro voador, isso eu acredito. Mas eu não acredito num carro voador sem ter ninguém dirigindo ele. Acho que vai ter... Então, mas já tem os carros... Que eu não ando. Eu já fui nos Estados Unidos, tinha aquela opção de você andar, eu falei, eu me recuso. Então, mas já existe, né? Por quê? Porque hoje em dia, o meu grande receio é
que a gente já tem filmes sobre isso, que você causa colapsos em carros autônomos, carros agênticos, né? Que é como se você falar o nome bonito, carros agênticos, coisas agênticas, em que você consegue pessoas que vão lá e programam para que tenham, né? Colocam um vírus ali, fazem um ataque para que. Aí, esse é meu medo. Então, e aí dentro disso que a gente está falando, existe um conceito... Aí vai ter a revolta dos humanos. Tem até a Skynet, né, do Schwarzenegger, lá na década de 80, né, e parece que está acontecendo agora. Mas, enfim, o conceito de singularidade, né, que é a própria, a IA pensando sozinha. Você acha que isso vai chegar, que a gente está muito longe disso? Acho que a gente está muito longe disso. Você acha? Eu acho. Tanto que agora vem muito lá, né, riscos e salvaguardas, não acredita naquilo, então por isso que eu acho que é muito importante ter uma regulamentação, muito importante que, né, eu estava, né, com o conselheiro da Anatel, a gente fala, né, uma das prioridades aqui, né, a questão agora que a gente está vindo um ano de eleição, a questão de fake news, então essa questão de pensar sozinha, eu acho que você estava falando, tem algumas aplicações que eu deixo rodando 24/7, mas você deixou ela rodando lá 24/7. Então, tem sempre alguma ação de um humano. Então, para que ela fique lá, e você pede lá para ela fazer algumas atividades que podem ficar 24/7, mas você pediu. E aí, ela não é que ela vai pensar sozinha, porque você disse ali tudo que você queria que ela fizesse. Eu não acho que ela vai tomar ação sozinha. Então, mas o que eu te falei da OpenClaw ou outras... Você já programa no seu computador, por exemplo. Muitos estão usando um Mac Mini, justamente para você não, de repente, a IA não fazer algo no seu computador que não deveria. Então, por exemplo, você tem uma caixa de e-mail de 50 e-mails. Ela vai lá e responde os 50 e-mails. Se, eventualmente, sei lá, 10 pessoas respondem e-mails, ela já responde para você, sem você falar nada. Mas você pode programá-la. Então, ela já está programada para isso. Mas você pode programar para que ela não faça isso. Então, eu acho que aí quando a gente fala de... Que foi quando, por exemplo, eu aprendi a programar. Agora, então, assim, eu já uso Visual Studio, Codex, Visual Studio. Tá muito, agora estou usando outras, GitHub. Então, você tem toda uma série que eu acho que é isso que a gente também precisa estar atento, que você tem que lá, porque ela vem com esta, porque ela quer que você faça isso. Ela quer que eu diga, quem fornece, quer que você faça isso, porque você vai achar que é bom, mas então você tem que entender que você precisa entrar lá nas suas, que eu estou configurar settings, configurações, isso. E você tem que programar para ela não fazer. Então, assim, eu, por exemplo, eu não queria, quando eu aprendi, né, estou aprendendo ainda a fazer programação usando a IA, eu botei lá, eu não quero que o meu programa fique aberto no GitHub para outras pessoas compartilharem, porque o default dele, o que vem de padrão, é que esteja aberto. Isso. Então, mas por isso, eu tive um treinamento que me ensinou isso, porque senão, juro pra você, que eu não ia nem olhar. Então, acho que é isso que a gente precisa ter uma consciência das pessoas, que não é só você sair usando, você precisa entender o que você está usando e o que ela é capaz de fazer. Eu acho que né, a gente também estava falando ali fora sobre a questão da Anthropic que lançou, e aí ela segurou de ir para, né, botar no mercado. Ai, meu Deus, General Availability, botar no mercado aberto por conta de coisas que foram do poder que ela tem. Então, ela mesma segurou. Então, as empresas, quando programam, então, pessoas, quando fazem aquela programação, já programam dessa forma. Você não acha que algum dia vai haver uma revolta das IAs contra os humanos? Eu acho que é o contrário. Pode ser. Você sabe que você estava falando agora... Vai haver dos humanos contra as IAs. Dos humanos contra as IAs. Então, assim, de você ter que, às vezes... Não sei, você está falando agora, você está me levantando coisas... Não tem aquela questão, né? Precisa ter X funcionários a gente vai ter que ter, olha... As empresas vão ter que começar a ter também X% de humanos e não somente agentes e não somente IA. Para quê? Para que a gente evite, não evite só perda, que não tenham empregos, mas evitem coisas que não vão fazer bem para a sociedade, que podem causar um mal, que podem... eu também estava vendo
uma série agora que é sobre isso, de medicamentos em que você não, né, colocaram, aí pediu para IA ocultar informações e ele fazia mal, né? E aí é uma coisa de alimento, e aí era um filme, também é uma série. Então, aí tinha um humano que foi lá e pegou a informação e falou, não queremos isso, então a gente precisa ter mais humanos olhando. Por isso que eu falo muito, eu gosto muito dessa questão de você ter uma pessoa supervisionando. Pelo menos aquele resumo aí está realmente tudo certo, então aí pode ir para o mercado. Eu acho que, assim, o problema, pelo que eu tenho visto, é essa discrepância. Se você tem, sei lá, 10 mil funcionários, você vai ter 100. Por exemplo, teve o caso da Anthropic, o marketing da Anthropic nesses últimos 3 ou 4 anos, quem fez foi apenas uma pessoa. Uma pessoa. Fez todo o marketing da Anthropic de uma empresa que está faturando agora, para esse ano, 30 bi de dólares. Aí você pensa, mas como assim? Uma pessoa? Uma pessoa. Aí já tem IAs que eu já vi. Tô acompanhando muito, né? Por exemplo, eu não sei, então assim, eu vou acreditar em você, mas eu tenho dúvida que uma pessoa só está fazendo todo o marketing. Vou te mandar depois para você ver a entrevista dele falando. Por exemplo, esse copo, você tira uma foto desse copo, ele já te dá toda a peça publicitária inteira. Já tem uma IA que faz isso de qualquer coisa. Você pode colocar esse celular aqui, tirar foto, ele te dá toda a peça publicitária. E aí você já faz, você está substituindo uma equipe de, sei lá, imagina, 30, 40, 50 pessoas que fazia essa peça. E isso a gente pode pegar para qualquer... Então, aí para fazer essa peça, então para que essa IA, que esse software, que ela possa fazer isso, ela precisou de pessoas para poder jogar as informações ali dentro. Então, assim, eu não sei se eu sou uma pessoa muito otimista, porque eu acredito que a gente vai ter novos empregos, novas formas de trabalhar e que a gente ainda não sabe quais serão essas, que eu acho que foi lembra quando o Uber, que ainda tem um pouco, mas eu acho que agora até os táxis mesmo já estão entrando no Uber, né? Airbnb vale mais do que cadeias de hotéis, e aí você precisa de pessoas ali para administrar, tudo bem, vai ter a IA, mas para ir limpar, mas você acha que tem aquele robozinho. Gente, tem um robozinho, mas aí não vai. Quem vai amassar a parede? O robozinho? Então, assim, eu acho que... E às vezes vão ter funções, mas que precisavam realmente de... Não é habilidades, mas materiais. Mão de obra braçal? Mão de obra que vão voltar essas eu acho que vão ter mais e vão ser mais qualificadas, porque você vai ter tanta sofisticação que, né, que a gente está num estúdio super legal, pessoal. Então, assim, olha essa parede. Então, para você pensar em criar essas... IA cria, mas e aí? Quem vai aplicar? Então, quem que é o arquiteto? A IA faz, mas não faz. E aí, como é que você vem aqui no local e vê? Então, acho que vão ter novas... Eu acredito muito. Eu acho que até algumas profissões que hoje não são tão valorizadas vão passar a ser. Eu não sei se é porque eu vivi, né? Que eu lembro da telefonista, que ela, assim, eu era bem pequena, mas eu lembro que era um negócio, eu achava aquilo o máximo, sabe? Assim, nossa, e aí eu conseguia falar com a minha avó, gente, que estava em outra cidade, outro estado, sabe? Então, assim, acabou. Hoje, assim, telefone fixo. Quem tem hoje? Poucas. É verdade. Então, assim, mudou. Aí hoje, a gente está falando de data center, você precisa de pessoas. Eu não acredito que um data center vai conseguir ser operado 100% por robôs. Eu não acredito. Eu já penso assim, eu tenho um pouco de medo, sabe? Eu tenho um pouco de medo. Você falou de regulamentação por conta das eleições? Não só por conta das eleições, né? Eu acredito que realmente redes sociais, IA, a gente precisa de uma regulamentação. É porque assim, o Brasil está muito polarizado, né? E aí, às vezes a gente vai falar desse assunto, a pessoa, não, mas é a favor da censura. Não, a gente aqui não está falando de censura. Nós estamos falando de Desculpa, nós estamos falando de uma tecnologia nova e que já está tão avançada que se você não estiver ali falando que é IA, você nem sabe que é IA. Então, é disso que a gente está falando, né? De desinformação, manipulação algorítmica e escala de dano. E aí para todas essas três, vamos aqui, agora você me tocou um ponto muito importante, essa manipulação algorítmica.
algorítmica, que eu até anotei, gente, pessoal, eu anotei uns detalhezinhos que eu não queria esquecer de falar. Quem faz a manipulação? Não é uma IA. É alguém que foi ali programar para que ela manipule. Você entende que tem um humano ali por trás que está ali botando aquelas questões de desinformação, que está ali colocando... Eu vi agora uns vídeos, gente, assim... Né? E desinformação muitas das vezes é para o mal, não são então assim, pessoas com mais idade que caem, gente, a gente vê aquele que são robôs que ficam ali ligando, querendo, né, falar, você parte 1, né, assim, eu lembro minha mãe, há muito tempo, nem tinha, assim, porque IA já existe há muito tempo, a gente não, a IA generativa, a IA com essa capacidade aqui, a gente está falando de 5 anos para cá, né? Isso. Mas a IA, gente, é de 1957, depois da Segunda Guerra, né? Depois da Segunda Guerra. Eu, na faculdade, eu estudei muitos redes neurais, que é uma inteligência artificial. Então, assim, ela já existe. A questão é a escala que ela, né? O potencial que ela tá trazendo para a gente. Mas que também, então, por isso que eu acredito que a gente precisa ter uma regulamentação, e a Europa já avançou nisso, por isso que eu anotei aqui, né? Então, que é o DSA que está exigindo mais transparência sobre recomendação de conteúdo, possibilidade de optar por feeds não personalizados, enquanto o AI Act cria obrigações de transparência para conteúdo sintético. Então, acho que a Europa, e o Brasil segue muito a Europa em termos de regulamentação, né, como a nossa LGPD, então a gente tende a seguir nessa parte de leis muito mais a Europa, e a Europa saiu na frente dos Estados Unidos nessa questão de regulamentação. Então, eu acredito, não só por conta das eleições, mas a gente já viu na última, na eleição, é um potencial muito grande, é uma mistura esse ano também, né? Tem eleição, Copa do Mundo. É verdade. Então... Né, como é que, então, acredito muito de redes sociais, a questão de conteúdos, a questão, né, acho que não faz muito tempo, né, de pegar fotos e né, uma mulher aí botou a mulher em site adulto, já de biquíni, e eu vi a foto original, ela estava de roupa. Então, assim, como é que a gente, acho que, assim, tem que ter leis e punições. Exato, é o que eu ia falar, não é só uma questão de regulamentação, mas como punir? Até crime. Crime, como é que eu pegar a foto ou um vídeo de alguém simulando uma fala ou um vídeo ou sei lá, qualquer coisa, então, né? Por exemplo, aí vamos pegar, esse é um ótimo ponto. A gente vai precisar de pessoas para pensar como é que a gente vai punir. Você acha que a IA vai punir? Então, assim, você está vendo, vai ser, eu acho que uma nova área para que já tem, né, a polícia tem atuado bastante nisso, mas aí não só a polícia, mas a gente vai precisar, não sei se vão ser advogados, não sei qual que vai ser a profissão. Cibernético, sei lá. Então, isso é uma área super, que é uma área nova. Eu não sei se tem alguma faculdade para direito cibernético, mas eu lembro, tem um nome que me vem à cabeça, não sei nem se a Patrícia, se você estiver ouvindo, que eu lembro da Patrícia Peck. Ela lá atrás, ela já foi lá fora, lá atrás ela começou a se especializar nisso, depois você procura. Então, assim, são poucas pessoas ainda. Esse é um novo nicho. Sim, com certeza. E aí a gente falou, então, sabe, assim, aí o advogado, porque a IA pode substituir, mas vão aparecer outras áreas que você vai precisar, né, de pessoas ali, né, direito cibernético e outras. Você chegou a ver o vídeo do Tom Cruise com o Brad Pitt, que eles fizeram da Stage Dance? Se ninguém falasse que é IA, todo mundo ia acreditar. Inclusive saiu uma matéria... mas não, eles estavam assim, eu não sei, eu achei assim, só a fisionomia que, eu não sei se é porque quando eu vi já tinham falado que era IA. Eu não sei se você acompanhou o caso, mas assim, teve tanta repercussão aquele vídeo, pra quem não tá sabendo a história... conta um pouquinho aqui, é importante. Tem uma chinesa, uma empresa, né, chamada Seed Dance 2.0, que é eles fazem IA de vídeos, e eles fizeram uma montagem com o Tom Cruise e o Brad Pitt, uma cena de luta. Ficou muito, assim, muito realista. A proporção foi tão grande, a repercussão foi tão grande, que o sindicato americano dos atores e várias revistas, acho que a Variety fez uma matéria falando sobre isso, querendo regulamentar e não querendo deixar que essas empresas
possam utilizar da imagem dos atores. Tamanho nível de realidade daquela cena. Então, provavelmente também eles vão ter que votar em leis. Aí teve o Ben Affleck falando sobre... Recentemente também ele deu uma entrevista falando questão de licenciamento da imagem, que eles podem pegar a imagem do ator e, vou te pagar 500 mil para usar a imagem num filme de IA, por exemplo. Então é uma coisa que não existia, e hoje Mas já pode existir. Aí a gente pode fazer um paralelo, que é quando a gente tinha, né, vinil, e aí começou a ter os MP3, e hoje a gente tem Spotify, a gente tem Apple Music, tem outras. E aí, como é que ficam os direitos que foram um pouco né, das pessoas, não somente os cantores, mas também quem escreve as letras, porque tem todo um fio. Hoje a gente tem uma empresa que faz tudo isso, então você tem que pagar. Também não tinha lá atrás, por isso que eu acho muito que são coisas... Eu vejo muito paralelo da música, quando foi para a música digital, com a questão de filmes também digitais, com o uso da imagem. Sim, vai ter que ter uma regulamentação, como é que você vai remunerar aquele ator, gente, porque essa é a profissão dele, né? Ele vai precisar. Mas eu acho que assim, a gente vai encontrar formas, né, de você... esqueci até o nome da empresa, que tem uma empresa que faz isso, que até minha amiga, que é uma grande conhecida minha, que é CIO dessa empresa, que é isso. Então, quando toca num restaurante, uma música, seja no Spotify, você tem já lá um fee, eles têm toda uma questão de controle que usa, hoje já está até utilizando a IA para fazer esse controle, mas usou antigamente, não tinha dados, se você utilizava. Então, assim, eu vejo muito isso, sabe, assim, você vai trazendo coisas que aconteceram, né, então, sai do telefone fixo pro móvel, né? Meu pai tinha aquele que abria, gente, sei lá qual que era o nome, aquele Motorola, tijolão. Então, assim, as coisas vão... por isso que eu acho que é uma evolução. Dá medo, acho que dá um pouquinho de medo, mas eu não tenho esse medo, porque eu vejo um potencial muito grande de coisas boas que vai nos trazer. Não sei se é porque eu estudei tecnologia, então eu estudei redes neurais, então eu vejo muita coisa boa. O problema é que está trazendo muita gente, né, para fazer o que não deve ser feito. Então, ter regulamentação, punição, termos IA que fique monitorando, né, deepfakes, crimes, roubos, né? Então, mas eu vejo com um potencial muito bom pela frente. Eu também vejo, mas assim, eu tenho um pouco de medo, não vou mentir. Eu não sei se você viu na semana passada, os engenheiros do Google, teve alguns engenheiros, algumas entrevistas falando que o computador quântico vai ser capaz de quebrar, né, a criptografia do Bitcoin. E se isso acontecer de fato, o Bitcoin vai a zero. Você acha que isso pode acontecer? Ou assim, eles estão alarmistas, que nem eu, por exemplo? Eu não... Gente, hoje... a gente falou sobre esse tema e o da Anthropic no almoço, por conta muito de computador quântico, né? Eu estava com uma grande operadora, né? E eu acredito que o risco quântico ele é real, em tese, mas eu acho que aí, tanto que o NIST, né, também outra que eu tomei uma notinha, porque você falou, você traz um pouquinho da sua visão sobre Bitcoin. Então, ele padronizou alguns algoritmos, eu não sei se você viu sobre isso, alguns algoritmos pós-quânticos. Mas ele insiste que a migração precisa começar antes de computadores quânticos poderosos ameace a criptografia atual. Então, eu acho que é você entender a criptografia atual e que ela seja mais robusta a ponto de não permitir uma quebra, e aí sim que leve o Bitcoin a zero. A ameaça existe, eu acho que não vai haver um colapso. Por quê? Porque eu acho que há tempo, e eu acho que isso já está sendo visto, por isso depois você dá uma pesquisada, que o NIST já está percebendo essa possibilidade. Então, aí que eu falo, está antecipando. Então, já tem vários engenheiros que já estão estudando como adaptar, como atualizar, como vai ser a atualização de carteiras, mudança de protocolo e transição para defesas novas. Então, por essa real ameaça, já estão se antecipando para mudar a forma. Então, aí quando
Os pós-quânticos, eu acho que aí já vai estar, então vai demorar um pouco, vai ter que ser, não sei qual que vai ser a nova depois do computador quântico. Aí talvez essa aí você vai ter que reprogramar, né, toda a forma de criptografia, de tudo isso do Bitcoin, como é que você faz a transição de carteiras para evitar esse colapso. Então, assim, isso já está sendo como essa, vamos dizer assim, existe. Então, mas por conta disso, então já tem, óbvio, já tem empresas que já estão se antevendo para que isso não aconteça. Por isso que eu acho que não vai acontecer. Você estava falando aqui, eu lembrei do filme do Minority Report, lembra do Tom Cruise? Você acha que a gente pode chegar um dia nesse nível de prever o crime com câmera, com IA, e outra coisa que a gente não falou aqui, internet das coisas. Né? A gente tá... não, pouco tem se falado, né? Pouco tem se falado, porque... Pouco tem se falado, mas era muito em voga, lembra? Porque a minha geladeira, eu vou poder mandar mensagem até hoje, eu estou tentando, minha geladeira tem... Mas vai chegar, mas vai chegar, imagina isso tudo integrado com IA, você acha que isso é um dia possível? A gente de prever o crime? Prever não, mas você pode ser proativo. Então, que a gente já está, né? Então, a gente vai falar aqui do... Que aí teria que ser uma nova legislação, por exemplo, assim. Sim, né? Mas, por exemplo, a gente já tem... tudo bem, tem LGPD, eu sei que a IA também, né? E toda essa parte de, vamos dizer assim, de reconhecimento facial. Vamos falar sobre isso. Ela tem erros? Tem. Por isso tem empresas que não usam, tem estados que não... Eu não estou nem falando de Brasil, estou falando mundo, né? Que não deixam utilizar porque tem se errado, mas ela está se aprimorando. Mas eu acho que vai ser para o bem, assim, para você identificar se a pessoa está armada ou não na rua e se aquela pessoa está armada, se ela já tem alguma questão de crime. Então, como é que você alarma uma polícia? Então, assim, eu acho que você vai poder ser proativo. Eu acho que prever... eu acho mas ser proativo, sim. Eu acredito muito no poder de dados de inteligência para prever crimes. Agora eu preciso entender, né? Porque a gente tem os crimes organizados, mas de prevenção de crimes. Hoje já tem uma empresa que é a Sound Thinking. Hoje ela já vendeu aqui para uma cidade do Brasil em que ela, através de sons, ela consegue entender qual que é o tipo de arma que foi disparado ou não. Então já consegue acionar rápido a polícia para saber se realmente é mais de uma pessoa ou não é, para tentar evitar massacres. Você pode juntar essa tecnologia com uma reconhecimento facial, ela também vai poder permitir, não sei se já está disponível, se a pessoa está... Sabe aquelas que a gente passa no aeroporto? Aquelas... detector de metal. Detector de metal. Mas então, assim, com isso, com todas essas, assim, vai poder ser proativo e você já disparar alarmes, você pode até disparar na sua casa, que hoje já tem, né? Tem várias empresas, ele chegou ali, já dispara, já tem... Então, assim, eu acho que vai ser prever... É uma forma de prevenção, né? Se a gente falar o proativo. E eu acho que... E tomara que sim. Mas assim, mas não é aquilo assim do Minority Report, não. Minha mente vai... sei lá, vai ter um chip. Eu falo assim para ilustrar, né? Assim, que a gente está falando, mas eu vejo... É outro ponto. Eu acho que acredito muito que a tecnologia pode ajudar a prevenir. Só que aí vão ter sempre aquelas formas, né, que vamos manipular, porque o que eu falo, humanos, por isso que eu te falo, sempre pode, humanos manipulando a tecnologia para que ela não pegue, né, a câmera facial, para que ela não pegue o detector de metal naquele momento que aquele crime vai acontecer, nossa, parou de funcionar. Então, assim, sempre humanos ali por trás. Manipulando a tecnologia. Manipulando a tecnologia. Agora tem um paradoxo, né? Que é a liberdade, que é muito falado no Ocidente, versus a privacidade. Será que com tudo isso não vai mais existir privacidade? Porque para mim usar dinheiro eu tenho que usar um sistema. Para mim, se eu estiver andando na rua é câmera. Gente, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Não, eu adoro andar com dinheiro vivo. Então, eu não sei a última vez que eu vi uma nota.
Não, que nem agora não é nem mais celular, né? Você paga, muita gente pagando aqui. Eu Né? não ponho aqui, tá? Eu não ponho. Então, mas, Eu não ponho. mas já tem a possibilidade, né? Mas aí eu tenho, Então, por causa da tecnologia, humanos aham. podem detectar ali que eu tô com uma carteira, né? Então, roubo de celular, que aí você tem, então aí você tem um mecanismo, tem 2 celulares, um que tem aquela... Então você tem câmera, você tem sistema de pagamento no telefone. Vai chegar um momento que não teremos mais privacidade? Olha, um excelente ponto que você trouxe. Que, por exemplo, antes a gente não saía sem a carteira. Hoje a gente pode sair sem a carteira, mas sem o celular não. Então, sem o celular, não. Eu saio sem o celular, às vezes, muito pouco, mas se eu for correr no Parque Ibirapuera com medo de assalto. Mas é só com isso, né? Mas você já fica nervoso. Sim. Vou trazer Você aqui que um tá, para... você, eu desculpa, que sou de... desculpa. Não, desculpa eu te interromper. Eu sou da tecnologia, eu gosto. E a cada vez mais, assim, eu estou vendo também um novo mercado. Eu estou vendo espaço, que antigamente spa, né, que você ia para emagrecer, agora eu estou vendo espaço de detox de tecnologia. E como que é? É você não ter o celular por 3 dias, porque são pessoas que estão viciadas e não conseguem ficar sem uma tela, não conseguem conversar, só ficam aqui no celular. Então, hoje eu estou vendo que é um novo mercado. Mas é o que? Você deixa o seu celular lá ou você vai para esse local? Não, você vai para esse local e deixa seu celular guardado. Entendi. Então, assim... Que maluquice, hein? Então, assim, meu marido, né, tem a mesma idade que eu, ele não tem rede social. Ele desliga o celular dele nas férias, desliga no final de semana. Eu não consigo. Então, assim, e não é por questões de privacidade, só fazendo um paralelo, mas que ele fala que ele gosta de estar na natureza, que ele gosta de se desligar, porque senão é 24/7 você querendo consumir. Nosso cérebro não está preparado para consumir informações 24/7, que é o que a inteligência artificial, os celulares nos permitem. Isso é uma coisa. Sobre a privacidade, tudo depende de como você vai abrir os seus dados. Então, acho que aí depende muito também da gente, o que você permitir, que você sabe que já tem, que antigamente a gente não tinha isso, já para mim já é uma forma de uma legislação, que assim, ESP, ele pergunta, né, quando você vai baixar um aplicativo, você já viu que agora eles são obrigados, que não tinha isso, acho que faz um ano e pouco ou 2 que veio isso, todo aplicativo, não é só aquelas cookies também, mas todo aplicativo precisa perguntar para você se você quer, se você deixa ele mapear o que você está fazendo ou não. Então, ali já é uma forma que você tem um pouco de privacidade. Outra que também tem que perguntar, você permite que ele saiba a sua localização? Então, eu acho que é por isso que volta a gente ter legislação para que a gente continue tendo privacidade, para que a gente coloque, né, para que tenham leis que coloquem bloqueios para que você continue, para que nós continuemos tendo privacidade, porque senão a gente não vai ter. Mas eu te falo um cenário, né, nem só no celular, já imaginando 5, 10 anos para frente com a internet das coisas funcionando. Então, a internet na televisão, a internet nesse microfone, a internet na geladeira, câmera na rua, em tudo. E aí você funcionando... já tem, né? Pergunte lá, ligue minha luz. Isso, exato. Então, assim, como que a gente vai ter privacidade num cenário desse? Num cenário desse que seja obrigatório que você habilite ou não, que aqueles, por exemplo, eu só quero que esses dados, tudo que eu estou fazendo com as minhas internets, coisa, com a minha geladeira, com o meu microfone, estejam só quando eu entro em casa. Que isso não fique disponível para que uma IA aprenda com seus dados. Porque você já viu que é outra coisa que tem lá. Você pode botar lá, você quer que ela aprenda com seus dados? Tem algumas que você marca lá. Já tem, né? Você quer que a IA, que seus dados possam ser utilizados para aprendizado? Eu marco que não. Eu quero só para o meu uso. Então, assim, a gente vai precisar criar mecanismos, a gente vai precisar ter pessoas que criem leis, então vou precisar de humanos, assim, que vão aparecer outras, direitos de privacidade. Entendi. Acho que é uma nova, pode ser um novo... Não, com certeza, vai ser. Então... Igual a polícia, não sei se foi aqui em São Paulo, outro lugar, que já tá com câmera e tá andando com câmera. Tá, mas espera aí, vai me filmar? Ele tem esse direito?
o governo vai alegar segurança. Se a gente olhar para a China, o chinês, eu tô seguro, tem muita câmera, mas será que o ocidental quer isso? E aí você E vai aí? ter que, né, Entra nisso que você está falando, né? Vai ter uma lei, não sei. vão ter que ter leis, e tem, para o uso das câmeras, Uhum, né, para evitar, né, várias coisas que estavam acontecendo, mas eu acho que é isso, você vai ter que ter a opção uhum, de dizer se você quer ou não que aqueles dados sejam públicos uhum, e que aqueles dados possam ser utilizados para que faça um anúncio, e tem gente que quer. uhum, Eu quero receber anúncios personalizados. Para isso, sei lá, vou pegar aqui a Zara. Eu uso o app da Zara. A Zara eu uhum, quero sim que ela entenda, porque quando eu chegar na loja eu já quero que ela me direcione ali pelo corredor, porque é esse modelo que eu gosto. uhum. Então você vai ter que. Então, assim, eu acho que vão ter que ter leis e, né, regras para o uso dos dados. Aí você vai ter que dizer sim ou não. Tem eu não sei se você já viu, às vezes aparece, eu te falei em off aqui, né, que estou muito antenado em IA, já Olha, existe, pessoal, eu trabalho com isso dele, tá muito mais que eu. Sigam, não, sigam esse canal aqui, porque eu tô aprendendo demais é aqui. porque eu gosto do tema, Eu né, também gosto, tem, mas não dou tem, conta que nem tem, você, tem- não. você sabe muito mais do que eu, tem algumas IAs que eles já estão simulando relacionamento virtual, então, assim, do ser humano com uma IA. Então você escolhe lá o perfil que você quer, o jeito que ela vai responder, se ela é carinhosa, se não é. E você passa de fato a ter um relacionamento ali. Se você E aí o ser humano ele é afetuoso, né? Então, se ele entrar naquilo, daqui a pouco ele vai de fato estar apaixonado por uma IA. E aí, como é que faz? Você abre uma nova. Eu não sei se existe na psicologia. Como é que a gente vai lidar com essa mistura de humano com IA? Sei lá, de repente, eu quero casar com essa IA. Eu acho que isso, gente, isso para mim é só daqui para. Então, mas já está Antigamente a acontecendo. gente falava 2030, né? Acho que agora a gente vai botar isso para 2050. Então, já está acontecendo. Isso que eu estou te falando já existe. Assim, você que programa o jeito que você quer. De repente, tem lá. Eu quero que ela seja. Né, tipo, difícil. Então, às vezes você fala, a IA vai e fala assim: por que você não falou comigo ontem? Como se fosse um relacionamento real mesmo. E eu falo assim, às vezes eu falo, cara, oi, tudo bem? Bom dia, você tá bem? Tem gente que fala, né? Aí eu comecei a falar assim, realmente ela te responde, né? Se você tiver muito tempo com ela, mas assim, eu não sei, eu não tenho tempo para isso. Assim, eu falo, Aham. o que eu quero é isso, faz isso. Eu tenho alguns agentes para avaliar algumas informações que eu preciso. Olha, Pedro, eu não, assim, não, gente, eu não acho que isso é o futuro, não, porque você precisa, porque se for isso, aí nós vamos ter que ter, olha, aí a gente vai ter que ter programas de incentivo de relacionamentos, para voltarmos a ter relacionamentos tradicionais, porque senão a humanidade vai acabar. Porque com uma IA, como é que você vai ter filhos? Como é que você vai ter, né? Uhum. Então, acredito que vão ter isso, vou deixar isso aí para os governos, né? Porque tem também, né? Cada vez mais a população, que as pessoas estão tendo menos Uhum. filhos, Sim. né? E aí a população está envelhecendo, aí tem o sistema de saúde, tem uma Isso. série de coisas, e também como é que você vai Uhum. perpetuar a humanidade. Então, acredito que aí vão ter que ter programas Uhum. de incentivo para relacionamentos reais. E pode ser um outro business, você criar, não, olha, venha ter um relacionamento real, né? Aqui, Já deixa fica a a sua ideia IA em aí, gente, ó. casa. Gente, É, é por isso que verdade. quando a gente falou lá atrás, eu falei para você que eu sou muito, né, otimista, ideias de coisas Uhum. novas, de empregos, de possibilidades que a gente nem imagina. Quando é Uhum. que na minha vida eu imaginar que eu iam estar me fazendo uma pergunta sobre questão de relacionamento entre humanos e robôs, e que fosse algo real, que você falou já existe. E tem uma. Gente, é outra, eu vejo um monte de série, mas não me lembro o nome, que era isso. A pessoa morreu, namorada, era até assim, de uma doença, e criou a IA para ficar falando, até que a IA falou: não, está no momento de você ter um relacionamento. A IA falou para ela de ter um relacionamento real. Era o fictício. Falei, gente, é meio louco, Uhum. mas. Então é isso. Aí eu acho que vão surgir novas profissões para que vamos criar locais para ter relacionamentos reais.
Como eu crio psicólogos para mostrar que um robô não é um humano, como é que eu crio leis, não é leis, que eu crio programas de incentivo, programas mesmo, programas que nem a gente tem programas aqui, né, de governo, que cria programas para incentivar pessoas a terem, não importa sexo, não estou falando nada disso, ou para que tenham, né, para que tenham filhos, Sim. ou que adotem, não Sim. importa. Então, assim... parece loucura, né, que a gente está falando, mas você mas não assim... acha? Acho que aí vão ter que ter... Não é hacker isso, gente, você pode programar na sua casa um robô lá para falar com você. Exato. Mas aí como é que então você cria... Não sei, agora você me deu algumas ideias que eu acho que vão aparecer novas business, novos negócios mesmo, e que a gente... Isso que eu te falei já existe já, assim. E o filme que eu te falei da Megan Fox, chamado Alice, ele é justamente isso. A Megan Fox é um robô, e ela é comprada por um homem, ele tem um filho, e a esposa dele tem câncer. É isso. Você assistiu esse filme? Não, esse eu não vi. Então, não, eu vi, esse eu vi. E aí, ela é muito bonita, é um robô, mas ela é muito bonita, e ele tem relação com ela, e, ó a loucura, ele tem relação com ela, e depois ela se apaixona por ele, ó o nível de... Então, mas eu acho que aí você vai... Por quê? Porque ele teve uma perda, né, de quem ele amava, que foi esse caso dessa série que eu vi também, era uma série policial, mas tinha esse caso lá e aí depois ela foi fazer tratamentos para que ela entendesse que era possível se relacionar mesmo. Então, acho que talvez que antigamente não era uma profissão assim que você via... hoje em dia que eu vejo uma profissão muito importante são psicólogos e psiquiatras. Por quê? Para mim isso não é um estudo, mas para que você ajude pessoas a entenderem a importância de você ter relacionamentos com outras pessoas. Claro. Porque dessa geração nova, ela já está nascendo com isso, né? A gente passou por um processo de transição, como você disse, tijolão, então, mas, etc, lembra, etc. Né? Então, assim, são profissões hoje que vão até utilizar, mas que... mas já tem psicólogo, a IA já tem IA psicóloga, mas é diferente. Então, acho que vão ter novos... E uma das coisas que eu anotei aqui, que, assim, Pedro, que, assim, né, eu estava... pensando que você estava falando, eu também tinha notado que eu acho que eu vejo assim que o maior risco da inteligência artificial não é ela virar humana demais, não. É nós deixarmos de ser humanos de menos. Eu acho que para mim isso que foi um pouco do South by South, é que nós ficarmos tão mecânicos, dependentes, né? Assim, da IA, do meu robô, e que a gente vai abrir mão de liberdade, de responsabilidade, de limite. Então, por isso que nós temos que ter requalificação para empregos, a gente precisa ter treinamentos, mostrar que aí há uma tecnologia, mas que você tem uma série de outras coisas ali tão importantes. Então, a gente não pode deixar de ser humano, de sermos humanos. Se a gente para pensar, daqui a pouco, eu não vou fazer nada, porque a IA vai cozinhar para mim, a IA vai dirigir para mim, a IA me responde tudo. E se eu precisar fazer você não vai saber, então como é que... fazer coisa simples. É o que você falou hoje para os jovens, né? Como é que você mostra que a IA, ela tá ali para te ajudar, mas não para te substituir? Por isso que eu vejo muito a importância... né, aqui do seu podcast, a importância da gente estar estudando, mas que a gente mostre para esses jovens que já estão nascendo nesse mundo, com a IA já, né, na cabeça, já na mão, a importância que se tem de ser realmente humano, de conversar, de brincar, de ler, né? Não, eu vou lá, não preciso ler mais um livro, porque a IA já traz o resumo. Não, traz tudo, né? Resumo, foto, faz mapa, faz tudo. Então, assim, você mostrar a importância, eu acho que também vai depender de nós, depende muito de nós também, de trazermos isso para essa geração aí, que eu já nem sei mais qual que está agora, que a gente fala, geração qual agora? Geração Z depois X ou Alpha, sei lá, então assim, não como é que a gente mostra isso? Mas que sim, é uma tecnologia fantástica, que vai nos ajudar muito, mas ela não
pode, não deve, e não acredito que vai nos substituir. Você que já está nessa área há quase 30 anos, você diria que hoje todas as empresas, independente de tamanho, ela precisa implementar já agora ou não? Ela precisa ter pelo menos um tamanho considerável? Não, eu acho que todas, sim, só que precisa primeiro entender. Porque também tem muitas... porque é o hype, eu vou implementar IA, mas não sabe nem para quê, qual que é o problema que vai resolver, qual que é a oportunidade, porque tem empresas implementando em processo que o processo nem precisava existir. Então, você precisa também trazer governança de dados, né, muito importante, segurança, mas você precisa saber, você vai implementar para quê? Por quê? Aonde? O que ela vai te ajudar? Ela vai trazer ganho de eficiência, ela vai te trazer para que você tenha uma melhor receptividade do seu produto, ou para que o cliente te veja, né, assim, você tem um melhor produto para o seu cliente. Então, assim, eu acho que todas sim, mas você precisa entender para quê, por quê, aonde. Antes de você sair implementando, que eu falo muito isso, antes de sair implementando, você precisa saber o porquê, porque senão também, muito isso também, tem gente que fala, implementa aí, você não sabe nem para quê, a pessoa já sai executando. Então, eu acho que sim, mas você precisa entender qual que é o benefício. Posso até, tudo bem, vou ter IA só para me ajudar a responder e-mails, ou para ver se eu estou recebendo, sei lá, ligações que são fake. Então, assim, tem uma série... Mas eu acho que a IA é uma tecnologia como e-mail, gente. Quem hoje vive sem e-mail? Eu não vivo, você vive sem e-mail? Não. Então, a IA é isso. Então, ela vai te ajudar, vai ajudar empresas, pessoas, de alguma forma. Você só precisa entender aonde ela vai melhor trabalhar para você. Legal, concordo. Também, agora mudando um pouquinho de tema, a IA ela demanda uma quantidade de energia gigantesca, né? Data centers, etc. A China já construiu, acho que 8 ou 9 usinas nucleares justamente para isso. Como que você vê esse mercado, assim? Você acha que a China está na frente dos Estados Unidos por conta disso? Quem que está na frente? O Brasil, no caso do Brasil, a gente está muito atrás. Você pode dar um cenário para a gente? Vou dar assim, o cenário que eu vejo, estou estudando, né? Estou voltando para esse mundo aí de telecom, então faz 40 dias ali que eu estou na Padtech, né? Eu fiquei 12 anos no mundo de SaaS, muito de IA. A Padtech usa já IA nas nossas soluções, então estou voltando muito para esse mundo, e um dos grandes clientes são os Internet Service Providers, data centers, porque requerem conectividade, seja ela, né, fibra ótica, ou se a gente vai vir ali através de cabo submarino. Então, uma das conversas essa semana em Brasília, dos tópicos foi sobre isso, sobre a questão de matriz energética. O Brasil é um país que tem energia renovável, mas os data centers, eles requerem uma matriz energética muito eficiente. Hoje a gente está em alguns centros nossos, no Brasil, eu estou falando antes de falar de Brasil, certo, de China e Estados Unidos. A gente requer uma maior pulverização dos data centers por outros grandes centros. A gente tem uma concentração muito grande de Fortaleza, porque muitos cabos submarinos chegam ali, conectividade. Porque o data center, ele depende de energia, só que ele não só depende de energia, ele depende de conectividade. Então, como é que eu vou... Porque não adianta eu ter um data center se eu não vou chegar em nenhum outro lugar. Tenho energia, mas onde que eu chego? Então, assim, tem uma concentração muito grande em São Paulo, tem uma concentração muito grande em Campinas, que é um grande centro de data centers, está assim, indo para o sul, mas a gente vê poucas data centers ainda no norte, e até mesmo no nordeste, quando você vai ali, né, que você pode pegar Maranhão, outros que tem energia, por exemplo, eólica. solar. Então, assim, solar, o Brasil é um grande centro para você ter energia. E aí hoje que a gente está trabalhando muito com o governo, é a questão de conectividade, né, para você ter a conectividade chegando nessas outras localidades. Então, entre China, se você for buscar a mídia, Stanford diz que os Estados Unidos está na frente. Todo o outro restante traz que você vai buscar, né, de informação, não somente na IA, tá? Não é só usando Claude, ChatGPT, não, mas que você vai buscar mesmo, né?
nas informações, os estudos que trazem, diz que a China hoje está chegando na frente. Os Estados Unidos ele está na frente de IA, mas a China está na frente muito de escala, de implementação. Claro, a gente está falando de 1 bilhão, né? Mas não é só isso, do investimento que ela faz para que ela tenha autossuficiência, para que ela consiga também prover isso, né, para o uso de todos, o uso massivamente, e para que as empresas também queiram construir data centers ali. Então, eu vejo, pelo que eu tenho estudado, que a China, em termos de energia, e realmente os data centers dependem, energia e conectividade. Então, ela está um pouco na frente, mas em termos de inteligência artificial, né, do uso das fronteiras, tudo, os Estados Unidos ainda está um pouco... É uma boa briga ali, mas os dois são os que estão, assim, em frente aos outros países, eles estão disparados na frente. O Brasil, você acha que o Brasil precisa investir nessa área? Eu digo assim, os Estados Unidos tem as empresas dele, Anthropic, OpenAI, etc. A China também as dela. A Rússia tem o sistema dele de tecnologia, Telegram e tudo mais. E o Brasil não tem. Se acontecer algum tipo de guerra, alguma coisa assim, o Brasil vai ficar refém, basicamente, das empresas dos Estados Unidos. Você acha que nós, enquanto brasileiros ou empreendedores, ou o próprio governo deveria investir nessa área? Aí eu falo de comunicação, IA também, data centers, tudo nosso. Você acha que isso é necessário para que a gente tenha essa independência tecnológica? Soberania tecnológica, não sei se existe esse termo. Existe, e o Brasil está fazendo investimentos, tá? Sim, para ter sua... Então, assim, a própria Telebrás está voltando, ela tem já seus centros, a gente está falando de Dataprev, a gente está falando das empresas de TI do governo, que a gente chama de PRODES, então elas têm seus próprios data centers que podem fornecer, claro, elas estão conectadas a alguma cloud, mas hoje o Brasil tem trabalhado para ter uma soberania de dados, para que a gente evite, né, esse colapso, mas hoje o Brasil trabalha muito bem com frameworks, com as que a gente falou, com as Big Techs, mas ele está investido em conectividade, porque a energia o Brasil tem. Então, gente, eu falo que o Brasil é fantástico, né, assim, que a gente tem a pluralidade que a gente tem, né, o povo, energia, então assim, então ele está investindo em conectividade própria, e já tem várias, mas está investindo, então assim, eu acho que a gente tem já o potencial da gente conseguir... Ter a própria indústria nossa. Ter a própria indústria, eu acho que assim, vai ser algo também que eu vou... Hoje eu estou trabalhando numa multinacional brasileira, que tem o selo do Exército, nunca tinha trabalhado numa multinacional brasileira, então, que desenvolve equipamentos aqui no Brasil, e tem muitas outras, a gente está falando sobre isso, né? Muitas outras empresas, aí eu estou falando de tecnologia, tá? Claro que a gente tem outras empresas, Gerdau, outras empresas fantásticas brasileiras, Boticário, a gente tem muitas empresas brasileiras que nos trazem muito orgulho, né? Então, assim, mas eu estou falando de empresas de tecnologia. A gente hoje tem empresas que fabricam equipamentos aqui, que a gente, claro, pode utilizar um ou outro componente. A gente tem componentes 100% nacionais, mas tem outras linhas que você pode utilizar se o cliente requerer algum componente chinês. Mas hoje a gente tem empresas 100% nacionais que fornecem tecnologia que você não depende, principalmente quando a gente fala do mercado asiático, que hoje é o que a gente está falando da escala que ele tem, né? É muito grande, mas hoje assim eu vejo o Brasil trazendo, discutindo leis, então a gente tem, né, lá no Senado leis de proteção, não só proteção de dados, mas de IA, para que a gente tenha, né, que seja realmente algo que seja implementável, tecnologias nacional, questão de soberania de dados, então tem se não só falado, tá? Tem se trabalhado realmente, tem se exigido das Big Techs a questão da soberania de dados aqui no Brasil. Então, por isso também que é uma forma de investimento, por isso que muitas empresas, porque o Brasil, gente, ele é um potencial, né, para o mercado global enorme, não só pelo nosso tamanho, mas realmente pelo poder que a gente tem. Então, tem se exigido que os dados estejam rodando aqui no Brasil. Então, isso também é uma forma da gente proteger os nossos dados e proteger que
que estejam aqui, que não estejam indo para fora. Então, você acha que a gente deveria também ter redes sociais próprias? Porque hoje, por exemplo, muita gente depende da rede social. Se uma rede social qualquer chega lá tirar sua conta, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai viver? Ou corta o seu sistema de comunicação. O WhatsApp cortou, e aí? O que você faz? De vez em quando cai, né? Às vezes cai. Ou então corta o Twitter, ou o Telegram. O chinês tem o dele lá, o WeChat e tal. A gente não tem o nosso. Assim, aí eu vou falar a Alessandra, não, que eu acho que a gente deveria ter. Se você olhar, como é que eu posso fazer aqui sem... Hoje, a China, por exemplo, ela se protege muito, muito. E aí, eu não estou falando se é certo ou se é errado. Então, o que você falou, ela tem chat, ela hoje, muito do que ela usa no governo é só com equipamentos chineses, Sim. tá? Que é um pouco que aí os Estados Unidos também não quer usar, mas ele não tem essa questão, eu não uso, mas, por exemplo, pode usar equipamentos europeus e nacionais, então, né, não só o governo, empresas americanas, mas não usa o chinês. Aí tem essa briga entre eles, nessa polarização ali entre eles. Mas o governo chinês se protege muito. Assim, para uso, não, ele usa, mas tem todas as suas restrições que você tem. Eu vejo que nós somos um país mais aberto. Somos muito abertos. Agora, eu não sei dizer para você se deveríamos ter ou não, mas eu acho que a gente deveria, hoje trabalhando, você está puxando? Não, mas é porque hoje eu estou vendo do outro lado, que eu acho que a gente deveria defender mais a nossa indústria. Claro. Nós deveríamos defender mais as nossas empresas, as nossas... muita gente indo embora, muitos talentos trabalhando aqui remoto, mas para fora e ganhando em dólar, em euro. Eu acho que a gente deveria ter uma proteção, um cuidado, vamos dizer assim, um cuidado maior que talvez nos leve a ter, mesmo que seja para uma emergência, talvez não seja algo autoritário que você vai ter que usar porque aqui, né, aquela questão, acho que a gente vai regredir, mas eu acho que pode ser uma forma, uma proteção nós termos algo. Acho que a gente hoje trabalhando, eu vejo que às vezes vem de Big Techs, eu acho que a gente podia ter algo, né, então... Mesmo que seja simples, mas ter o próprio. Eu não estou assim, tem 3 coisas que eu não falo, sabe, Pedro? Política, futebol e religião, que eu falo porque traz muita polarização. Mas hoje, trabalhando, eu vejo, vamos, né, e muitas empresas, eu quero tirar impostos, se for, para ter mais investimentos, mais de empresas de fora. O que a gente faz com as empresas nacionais? Então, aí você sabe que a empresa, às vezes, nacional vai ter que fazer, vai ter que mandar para fora, para algum, e depois vir para cá, porque aí ela consegue, sabe, ter isenta de imposto. Eu, assim, acho que a gente poderia ter algo para sermos cada vez, termos também, e a gente tem esse potencial, a gente tem capacidade, a gente investir mais em pesquisa, eu acho que a gente, não sei quanto a gente investe em pesquisa aqui, né, então acho que a gente poderia incentivar mais isso. Porque hoje virou um ativo também, né, eletricidade é um ativo, energia é um ativo, petróleo é um ativo, grãos são ativos, e a internet junto com as redes sociais são um ativo de comunicação. Se a gente perde a comunicação, como é que a gente faz? Não tem como trabalhar. Se o WhatsApp parar hoje, não, fica todo o Brasil para, o aeroporto para, tudo para. Então a gente precisa ter esse sistema. E aí você está falando agora, e eu lembrei aqui um pouco, né? Por exemplo, os Estados Unidos não usa muito o WhatsApp, apesar que acho que a Meta é de lá, né? Sim. Eles usam muito da Apple, né? Por quê? Porque lá, claro, não sei lá quantos % da população usa, né? iPhone. E não tem iPhone, não tem a cobrança entre eles, assim como a gente não tem aqui no WhatsApp. Não é uma forma de produção, porque o WhatsApp também é de lá, mas assim, é uma forma, meio de comunicação paralelo ao WhatsApp, que poderia ser, a gente poderia ter, eu não sei aqui qual o nome do nosso, mas BR Chat, não sei. Vamos pensar no negócio aí. É um bom nome. A gente estava até falando em off a questão da Anthropic, né? Que eles desenvolveram o próximo modelo deles de IA, tão avançado, chamado Mythos, para quem quiser pesquisar, que eles ficaram com medo de lançar para o público e lançaram para algumas poucas empresas, né? Nvidia, Microsoft, acho que mais 2, para eles testarem e tudo mais. Esse fato já é um sinal que a gente está chegando
num ponto, vamos dizer assim, perigoso? E eles né, quer dizer, eles deram acesso restrito para poucos justamente por causa do risco cibernético, pelo potencial. Exato. Mas porque esse, né, o Mitos aí, ele encontrou falhas. Exato. Então, aí que é o potencial da IA, né, de processamento, ela encontrou falhas. E aí, o que ela fez? Pô, vou alertar, que é aquilo que a gente está falando do Bitcoin. Então, vamos nos antever com o quântico. Então, a gente vai antes que tenha um problema que realmente zere ali o Bitcoin. Então, acho que o Mitos veio para mostrar isso. Vamos, então, dar acesso restrito. Eu acho que vão vir um monte de patches aí de segurança. Vai ver aí nos próximos... Pode marcar aí nos próximos meses quantos patches de segurança vão ser rodados pelas grandes empresas aí de tecnologia. Por quê? Porque vão ter sido identificadas brechas. E aí, o que eu acho que é o bom nisso? Está agindo para o bem, para evitar cybercrimes que te pedem bitcoins, que pedem, né, roubam os seus dados. Então, assim, são crimes. Então, na verdade, eu vejo, sim, é real, mas eu vejo que os modelos estão ficando fortes de verdade, mas aí vão te ajudar a identificar brechas que você não estava conseguindo identificar antes. Então, eu vejo que vai ser para um bom, quando for lançado, para um bom uso. Por isso que nós precisamos de humanos que tenham essa consciência do poder que uma tecnologia, que o poder que a IA tem nas mãos. Então, e aí você realmente usa para o bem e mostra, olha, identificamos problemas. Então vamos, antes que o problema vire um caos no mundo, vamos juntos aqui resolver, e aí depois ele é lançado. Na China, eles já estão ensinando assim desde criança nas escolas IA. Você acha que no Brasil, por exemplo, precisa de uma reforma no sistema educacional para já introduzir a tecnologia e até outros aspectos também, questão financeira e etc. A gente está ficando para trás nisso? Acho que sim. Acho que aí a gente vai entrar numa seara aqui de modelo que eu acho que o Brasil está. Acho que a gente precisava investir muito mais em educação e saúde, para mim. Eu acho que a gente precisa disso para a gente continuar sendo esse polo, pelo tamanho, né? 220 milhões, nem sei, né, agora como é que a gente está de habitantes, então como é que a gente capacita as nossas crianças para que elas tenham emprego. Eu já não sei qual emprego, não sei, mas para que elas saibam usar, para que elas tenham algo que elas não vão para o crime. Então, acho que a gente tem que mudar. Agora, a questão é como mudar, porque a hora que mudar, se bobear, já vai ter que ter mudado de novo. É realmente algo que eu, por exemplo, ainda não parei. Eu cuidava tinha, né, os clientes de educação antes, e já utilizando a Seduc, aqui de São Paulo, né, o Renato Feder é brilhante, assim, porque é um cara que vem do mercado e que gosta muito de tecnologia, então ele colocou IA para ajudar os professores, primeiramente o sindicato não, hoje os professores falam, deixa ali, porque agora eu tenho tempo para estudar, para trazer novas formas de educar os alunos, eu tenho tempo em casa, porque eu tinha que corrigir redações, como é que ajuda? Então, assim, tá para os professores, mas como é que a gente traz também a IA ali para os alunos, educação financeira, e uma série de outras coisas. Mas a gente precisa de uma reforma, mas vai ter que ser algo, acho que não só aqui no Brasil, mas falando mais de Brasil, mas vai ter que ser algo que meio que assim, saiu novo, teria que ser revisitado, acho que constantemente, uma vez por ano, pelo menos a cada 5 anos, e não se esperar, né, 30 anos para a gente mudar. Porque está tão rápido, né? Então, e também assim, mas de tempos em tempos, algo que seja mais rápido, que você vai, que nem um contrato, você vai fazendo aditivos, sim. Como é que você vai ajustando aquilo? Eu sei que não é fácil, gente, que envolve muita coisa, mas eu acho que sim. Tem um economista grego chamado Yanis Varoufakis. Ele tem uma tese de que o capitalismo foi superado e a gente vive agora o tecnofeudalismo ou a tecnocracia. Você concorda com isso ou não? O que seria esse tecnofeudalismo? As big techs, elas já estão acima dos governos e as big techs controlam os governos. Você concorda?
ou não concorda? Qual que é a sua visão disso? Eu acho que as Big Techs, né, eu já trabalhei em algumas, eu acho que elas ficaram, sim, poderosas demais para serem tratadas como empresas comuns. Eu acho que a gente precisa delas. Eu acredito que é o que o World Economic Forum trouxe um pouco aí no último, que viraram atores geopolíticos. Por isso que elas também são muito chamadas para discutirem com os congressistas, discutirem no governo. Então, acho que já é a tecnocracia, né, que é o que você comentou um pouquinho. Mas eu acho que elas não... Eu acho que você tem que trabalhar em parceria com elas. E eu trabalhei em duas, e elas estão dispostas, elas querem trabalhar, até porque elas dependem, porque o governo pode vir e não vai ter mais. A gente não vive sem, aí vai criar a própria... Então, assim, elas querem muito e tem áreas para trabalhar em conjunto com os governos, não só da onde elas são, não só, por exemplo, as grandes, né, que são americanas, não, elas estão, né, e depois tem a da China também, elas estão abertas para trabalhar com os governos de cada país, não só para se adequarem, mas para ajudarem, que tenham regras, que tenham leis. Então, eu acredito que precisa ter uma parceria, né, e que o governo tenha esse diálogo, porque realmente hoje elas controlam muita coisa, né? E aí como é que hoje a gente não vive mais, né, sem uma tecnologia. Manipula eleição, notícia. E aí, mas aí quando a gente vai falar, assim, não são só as Big Techs, né? Porque a gente está falando das operadoras também, claro, né, que detêm. Então, eu tenho, né, operadora nacional, mas aí eu tenho, né, de outros países aqui que tem, né, que controlam também. Nossa, você não vive mais sem celular. Sim. Antigamente não tinha cloud, mas tinha o celular já. Né? Então, assim, como é que você trabalha numa parceria para que elas não sejam, né, não dominem, né, a geopolítica, mas que elas sejam uma parceira, sejam um braço dos governos para apoiarem. Então, elas são bem dispostas. Isso eu tenho que realmente trazer aqui, que elas têm áreas específicas, não é só, sabe, de ajudar, de sugerir leis, lei para beneficiar elas, não, para evitar, porque não quer fake news. Né, assim, querem que tenha segurança. É muito ruim quando tem cyberataque num cliente, é muito, muito ruim para o cliente e para a própria empresa, porque você tem que mover pessoas, você tem que mover mundo difuso para encontrar. Normalmente o cyberataque já está ali dentro daquela empresa há mais de 4 meses. Então, assim, elas realmente querem que tenham, sabe, trabalhar em conjunto para que o uso seja da forma que deva ser feito. Então, você está falando de cyberataque, quais as dicas que você daria, né, tanto para empresas ou pessoas para se cuidarem, para não tomar um golpe, enfim, de não levar um ataque desses? Você vai ter que ter sistemas, né, soluções implementadas. Hoje é um mercado que a gente tem pouquíssimos profissionais, então acho que é isso. Como é que eu implemento numa faculdade, sei lá, de engenharia, que eu tenho essa engenharia de cyber? Não tem, acho que hoje não tem, né? Não que eu conheça, mas eu acho que tem cursos. Então, as empresas têm que entender onde estão os seus dados, você tem que ter a governança de dados, você tem que saber se seus dados estão protegidos, né, então você tem sistemas para mobile, você tem sistemas para os seus equipamentos, você tem que ter a governança, você tem que ter os seus CISO lá, que são os especialistas. É uma área fascinante quando você vê, né, o poder que tem dentro das empresas e também para nós, né, pessoas físicas, né, que tem questão de roubo de dados, o que ele faz. Vira e mexe, eu recebo que os seus dados estão na Dark Web, eu vou lá procurar, porque eu tenho uns agentes e não estão nada, mas é que alguém está querendo vender alguma coisa também. Então, acho que a gente não está seguro, porque vão ter sempre pessoas aí tentando ganhar de alguma forma ilícita e fácil, né, em cima de você. Aí, por exemplo, quando fazem um ataque a uma empresa, ou às vezes é por algum,
né, teve algum problema com aquela empresa que entrar, ou então realmente para conseguir lá o dinheiro e aí eu te devolvo os dados. Se é empresa que paga, a minha sugestão é que não paguem, busque empresas, tem empresas especializadas, sejam grandes big sejam empresas especializadas que conseguem te ajudar a sair daquele limbo. Minha sugestão é não pague o resgate. Você está falando de Dark Web? Eu estava em casa uma vez e meu irmão estava falando sobre esse assunto e aí alguém, um amigo dele, eu não lembro agora, falou, não sei se era um grupo no Telegram, que você dava o seu nome ou o seu CPF e ele te dava todos os seus dados. Então passava coisa de 2, 3 minutos ali, ele te dava até o nome do seu vizinho. Ele dava o nome de onde você mora, a casa de onde você morava, o seu endereço, seu CPF, RG, as pessoas que moravam com você, se tivesse gente morando, os nomes dos seus vizinhos, os nomes dos pais dessas pessoas. Assim, questões de 5 minutos. Eu falei, meu Deus, a gente não tá mais seguro, ué. Eu acho que a gente nunca teve, só que está pior agora, né, por conta, né, da guerra aí que a gente fala cibernética, eu acho que está pior, por quê? Mas porque também, aí eu vou voltar lá a uma das conversas aqui que a gente teve, porque também às vezes a gente abre demais, eu não quero, será que eu vou perder minha privacidade? Você deixa demais seus dados, né, deixei aberto que o meu celular está aqui em cima, não, gente, não é isso. É porque você vai lá, quando você, vou usar, agora vou usar o Cloud, Open Cloud, e aí você não se preocupa, o que você está marcando ali, entra aqui, você que está assistindo o podcast, entra ali nas configurações e vê todas as caixinhas que estão marcadas ou não. Minha primeira sugestão para você, quando, vou lá clicando, que o aplicativo é para não... Geralmente a gente nem lê, né? Nem lê, você já vai clicando. E quanto mais, assim, por isso que, por exemplo... né, um tio meu, ele está indo fazer um curso, porque assim, ele já vai fazer 80, assim, mas ele está preocupado, assim, porque ele falou, eu mesmo aplicava tudo, aí tentaram fazer um golpe, então assim, curso, outra oportunidade, para pessoas que não sabem mexer mesmo, aí não é mais só mandar e-mail, é isso, como é que você ensina as pessoas, né, que não tenham conhecimento, não estou nem falando de idade, a se prevenirem. Então, dá uma olhadinha, abre suas configurações e veja as caixinhas que você está marcada de liberar seus dados. Você falou muito aí de oportunidade. O que você diria para um jovem que está assistindo nessa área de tecnologia? Porque assim, quando a gente está com 13, 14, 15 anos, é assim, faz medicina, faz direito, pelo menos era essa a conversa, né? Hoje já mudou muito, né? Porque parece que a gente está indo para um lugar de tecnologia, aonde essa carreira que vai ser talvez a mais renomada, mais premiada. O que você diria para o jovem que está assistindo? Faça um curso de inteligência artificial para você saber, né, programar, para você saber utilizar. Que nem a gente falou lá atrás, eu não estou com esse ser assim, até porque eu tenho outras questões que eu preciso focar na minha empresa, mas eu estou fascinada pela inteligência artificial, estou fazendo uma imersão, mas eu não vou conseguir conhecer tudo que está sendo lançado. Então, assim, talvez eu vou ter que, né, estou agora mudando, estava muito usando uma, estou começando a utilizar uma outra. Então, assim, para o jovem, não só jovem, tá? Também pessoas que já estou com... Aprendam a utilizar, porque não tem volta. Então, assim, como é que você utiliza? Para o jovem, que ele já pode até começar a programar e ganhar alguma coisa para ele identificar, porque assim, todas as profissões já utilizavam tecnologia. É isso que a gente precisa entender. A gente não pode ficar refém. Então, falo para o jovem, aprenda inteligência artificial, aprenda a programar. Ou, uma coisa que a gente não falou aqui, uma outra profissão. Eu fiz faculdade de computação e eu sempre fui muito mais para o lado de infraestrutura. Cabeamento, RFID. Que hoje você ainda precisa, um robô pode te ajudar a passar o carro, mas você precisa de alguém ali depois para programar, você não vai ter o robô. Então, uma outra área, mas eu fui aprender, depois de um tempo, programação. Eu tinha essa cadeira, apesar de não gostar muito. E hoje eu já estou fascinada em programar IA. Então, o que eu falo para o jovem? Aprenda das tecnologias. Eu quero ser médico. Como é que a IA pode te ajudar, seu médico? Como é que, gente, hoje a IA, como é que ela ajuda um hospital? Mas também não pode ficar refém. Um grande hospital de São Paulo sofreu um cyberataque
faz tempo, né, durante a pandemia, os hospitais foram muito atacados. E ele, toda a troca, toda a questão de você dar os medicamentos para os pacientes, você ter troca de turno, a questão de refeição, porque é um grande... né, então, assim, tem lavanderia, tudo isso, ele sofreu e tudo era automatizado, não tinha um plano B para voltar para o manual se tivesse um cyberataque. Então, quando eu falo isso para um jovem, eu quero ser médico, mas a IA vai fazer parte, vai vir a computação quântica, vai vir outras. Então, eu acho que você tem que estar sempre estudando. Por isso que eu falo, estudar. Não vai ter, a IA não vai te ajudar a conhecer se você não estudar a IA. Então, busque o que você gosta de fazer, mesmo que, será que essa profissão vai existir ou não? Mas você vai ter uma base e depois você vai agregar aquele seu conhecimento em inteligência artificial para você trabalhar com algo que faça sentido para você e para o mercado. Você falou de medicina, eu fiz um teste semana passada, eu estava tossindo muito, tossindo ainda, mas melhorei muito. E aí fiz um exame, fiz um raio-x e tal, e aí não deu nada, né? Não constou nada no exame, o médico laudou e tudo mais. Aí eu peguei o exame, o raio-x, tirei uma foto e joguei na IA. A IA, assim, ela é 10 vezes, 100 vezes mais precisa que o médico. O médico me fala, não tem isso, não tem isso, não tem isso. A IA me dá um relatório, mas tão grande, explicando cada coisa, que eu fico... Aí eu mostrei isso pro meu irmão, falei, João, olha aqui. Você precisa saber o quanto dali é real. O quanto dali que ela tá te trazendo de informação é realmente verdade. Eu tenho receio. Não é porque ela alucina, não. É porque às vezes pega de tantas fontes, ou se as fontes são reais, ou se alguém... Porque assim, quando ela vai fazer pesquisas, dependendo, se você não dá limites, e se você tem... Sua capacidade depende da que você contrata, ela pode trazer informações que realmente não sejam verdadeiras. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Eu fiz por curiosidade, assim. Eu sei, então, assim, aí depois, mas aí você levou o que a IA te trouxe no médico? Não, levou, eu fiz o que o médico falou. Não, mas aí depois, veja com algum amigo seu, pergunte pra ele se tudo que ela te trouxe é real ou não. Ah, entendi. Como se for, ou, eu acho que depois vão ter... Primeiro já tem, né, medicina, que o médico te telemedicina, faz né? Telemedicina, eu acho que vão ter isso que a IA te traz, mas você vai ter um médico ali checando realmente está tudo certo, pode seguir. Vou fazer isso, eu não fiz, eu só peguei e coloquei na IA. Tô te falando porque eu sei de um caso e que aí falou outra coisa que era totalmente diferente. A IA falou que... e aí o médico lá mostrou a literatura, sabe, assim, que se eu puder contar sem nomes, acho que até é bom para ilustrar, porque tem gente que hoje vive de IA, né? Não, gente, a IA, né? É o Google médico, né? Que antigamente, né? Não tinha IA, não tinha as IAs, era quem que é seu médico? É o Google, né? Essa gente, eu falo, não. Né? Então, assim, é um... Legal. Para a gente finalizar, olhando para frente, né? 5, 10 anos, eu quero já... Ai, gente, eu penso até lá, eu já tipo assim, tá menos, já tá quase aposentada, tá? Mas eu vou continuar estudando IA, porque eu sou fã de tecnologia, então acho que assim, eu vou ficar o resto da vida estudando. Mas você espero, pessoal, você tem uma vasta experiência na área, né? IA, junto com IoT, Internet das Coisas, e a próxima geração de comunicação, que é o 6G. Para onde que a humanidade está indo? O que você acha? A gente vai ter uma mistura de humano com IA? Por exemplo, a Unitree, que é a empresa de robô chinesa, não sei se você chegou a ver o vídeo no Ano Novo Chinês, aquele tanto de robô lutando Kung Fu, não sei se você chegou a ver. Eu vi. É assustador, assim, né? Então, daqui a 5, 10 anos, você acha que a nossa vida vai ser junto com robôs mesmo? Nosso corpo pode ter internet? Assim, o que você... Vamos sei lá, pensar aqui um futuro próximo que pode acontecer. Eu acho que eu aqui, a otimista, o pessoal que estiver me vendo vai falar, nossa, ela é muito otimista, eu sou mesmo. Eu acredito que realmente o futuro pode ser maravilhoso, porque a gente vai ter, estava até lendo aqui, cidades mais eficientes, saúde preventiva, transporte inteligente, segurança, não é aquilo lá prever, mas sim preventivo também. Mas eu acho que a gente vai ter
a liberdade vai ter que ser um requisito. Então, a Uhum. gente vai ter que ter essa opção de, eu quero ter liberdade, eu quero ser 100% monitorada, eu quero, né, eu quero ter, que já tem, tá? Uhum. Assim, hoje, quer dizer, tem homens também que botavam um chip, Uhum. né, para a questão de, principalmente de hormônio, quando Uhum. você entra na menopausa. Tem gente que não estava utilizando para isso, estava utilizando porque ele também pode soltar mais do que o previsto, aí você fica mais, Uhum. mais, vamos dizer assim, esteticamente Uhum. mais. E aí tem vários médicos, tem um grande hospital que sugeriu os médicos que não colocassem esse chip, porque você não conseguia, não é um chip monitorado hoje. Uhum. Ele é um chip que ele não tinha um controle, então, às vezes, que era para durar com a liberação de hormônio, em vez de durar 6 meses, tinha pacientes que estavam durando 8 meses, Uhum. 10, então isso também podia trazer efeitos colaterais. Por isso que eu acredito que vai ter que ter, primeiro vai ter que ser uma escolha sua, se você vai querer estar 100%, e tem gente que vai ter, tá? Eu quero estar 100% conectada, eu não quero estar 100% conectada, desde que talvez eu possa até querer se aquela conexão, se eu tiver um chip que vai me avisar, remédios, ou vai liberar meus remédios, que eu acho um saco, eu tomo vitamina, eu sei tudo bonitinho, mas imagina que eu não precisasse, tivesse um chip que ele já soltasse todas as Uhum. vitaminas, eu trocasse aquele chip, tá caindo agora, eu conseguisse monitorar, então eu vou lá trocar aquele Uhum. chip. Eu acho que a gente vai tem que ter a escolha de ter liberdade. A escolha tem que ser nossa. Eu não posso ser obrigada a ter um chip, ou só vai ter gente, eu vou querer ter porque é fence, todo mundo tem. Mas eu acho que a escolha tem que ser nossa, e as empresas, CG, tem que nos dar essa possibilidade de nós escolhermos, assim como eu posso escolher se eu quero que meus dados, se um aplicativo que eu crie, ele esteja aberto para que outros possam contribuir. O mesmo vai acontecer, acho que daqui a 5, 6 anos. Eu quero dizer se eu vou querer estar 100% conectada. Você pode ser, você está fora, e você é pré-histórica. Eu prefiro ser dinossauro. Então, assim, eu acho que tem que ter governança, tem que ter regulamentação, e você vai ter que continuar tendo o poder, a liberdade é nossa. Você não nasce, né? O bebê não vai... Um bebê não vai nascer, mesmo que seja, né, não vai ser, já nascer com chip. Eu acho que não. É inevitável o ser humano viver com robô? A gente tá falando 5, 10 anos, mas sei lá, 20, 30 anos. Você acha que isso é inevitável? Acho que a gente vai ser inevitável. Porque a partir de agora as coisas só vão evoluir. Evoluir. Você pega, eu falei do robô da Unitree, mas tem o Tesla, já tá no Tesla 2, daqui a pouco Tesla 10, como é que esse robô vai estar integrado na sociedade? Já tem lojas, inclusive na China, que é o robô que está servindo ali. Então, assim, a gente está falando de 5 anos, mas daqui 10, 15, 20. Mas também é algo que Você vai que está ter na área, é inevitável essa experiência de robôs com seres humanos? Ou você acha que é muito futurista eu ainda? acho que é muito futurista, até por conta do custo. O Uhum. custo ainda é muito alto. Eu não acho que em 5, 10 anos vai ser algo que vai ser tão... vai já estar, eu acho que ainda demora mais do que 10 anos para que a gente realmente, principalmente aqui, tá, no Brasil, para que a gente tenha isso assim massivamente espalhado. Então, acho que o custo ainda é muito alto. Você acha que a gente está vivendo uma revolução, assim como foi, por exemplo, 2007 com o iPhone? Quando lançou o iPhone? Não, acho que ainda não. A IA sim, mas robôs... Sim, a IA. Eu acho que a IA sim é uma revolução, a IA generativa, vamos só recapitular, né? Da forma Sim. que é muito mais amigável, porque realmente você fala com ela, né? Então hoje tem gente que nem digita, né? Que é uma das preocupações, que é outra. Nossos filhos, já viu como eles, não sei se você tem filhos, não. Então, como escreve às vezes, é que eu brigo muito com os meus para eles escreverem, porque quem também não souber, você vou falar, você falar só gíria, ela só vai te voltar a gírias. Então, mas eu estava falando mais de robôs. Eu acho que robôs ainda demora um pouco mais, mas a gente vai ter, e tomara que venha para o bem, porque tem outras profissões que estão ficando escassas, pessoas para te ajudar no seu dia a dia, né? Então, nos Estados Unidos hoje é caríssimo, então os robôs seriam bons para isso, porque as pessoas realmente estão fazendo as pessoas
né, as pessoas que a gente tinha para nos ajudar. Eu digo, porque para mim é uma assistente, eu tenho um assistente na minha casa, eu não tenho uma empregada, eu tenho uma assistente. E né, ela sabe, ela tem celular, ela usa já IA para, né, eu já botei um cursinho para ela fazer, para negócio de receita. Então, assim, são profissões que eu acho, mas os robôs eu acho que ainda vão ser um pouco, ainda vão estar um pouco caros aí nesse time frame aí que você me trouxe aqui. Só vou citar, né, tem uma passagem na Bíblia que eu acho que é interessante, lá no livro de Daniel. Daniel tem uma visão de uma estátua e Deus explica para ele que cada parte são reinos. E no final ele tem as duas pernas e os pés são de ferro e os dedos de barro. Tem alguns teólogos que falam que essa barro e ferro seria o barro do ser humano e o ferro da tecnologia, dessa junção. Alguns anos atrás, quando eu sou cristão e eu já estudei teologia, eu gosto muito, quando a gente falava sobre isso parecia algo maluco, mas olhando para os dias de hoje, isso parece cada vez mais atual. Não sei se vai ser daqui 5, 10, 50 anos, mas se realmente essa interpretação estiver certa, o ser humano vai se misturar com os robôs. Acho que vai. Só que eu acho que ainda demora, assim, massivamente, eu acho que ainda demora um pouco. Concordo. Questões de custo, mas acho que vai. E aí a gente vai ter eu também acredito que teremos profissões que vão ajudar a mostrar para os humanos o quanto é bom ter relações com humanos também. Então, acho que é isso. Com certeza. Alessandra, muito obrigado. Eu que Gostei agradeço. muito do nosso papo. Deixa a sua rede social para quem quiser te seguir. Não, vamos lá. Eu uso muito LinkedIn, mas agora eu estou usando Instagram. Pessoal, também me sigam lá. É Ale-Karine Ertal. Nem eu te sigo, nem sabia que você tinha Instagram. Então, tá vendo? Não era porque, olha, eu estou me atualizando. Tava só no LinkedIn? Então, eu falava muito no LinkedIn de inteligência artificial. Ale o quê? Sou uma fã. Ale-Karine, Karine, Ertal, E-R. Não, quando acabar aqui você põe aqui. Tá. Eu ponho Mas fala aqui pro para pessoal vocês, aí Ale, de Alessandra, Karine, Karine, Ertal, E-R-T-H-A-L, do Instagram, e Alessandra Karine no LinkedIn. Então, por quê? Porque eu também, né, os jovens que me seguem falavam, meu Instagram era fechado, hoje ele é aberto, eu falo muito de liderança, não só feminina liderança, como liderar no mundo da IA, como é que a gente ainda precisa de liderança? Eu não posso botar IA para liderar meu time, gente. Eu tenho um grande time espalhado, né? Aqui não só Brasil, tem outros países, e eu vou botar IA para liderar. Então, são assuntos que eu trago, mas eu não tinha. E faz uns 5 meses que eu comecei a postar mais no Instagram, falando de IA, do meu ponto de vista. Eu também sou, né, assim, tô aprendendo muito, então acho que a gente vai ser, né? Aprender aí por agora, mais ainda para o resto da vida. Legal, obrigado. Obrigada a vocês. Gente, vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Alessandra, da nossa revista tá aqui embaixo, a minha tá aqui, enfim. Segue a gente, deixa aquele like, compartilha com seu amigo. Agradeço a sua presença. Até o próximo episódio.